Ressurreição e Vida. Capítulo 8. O segredo da felicidade. Quarta parte. A lição da vida. Quinto. Não fora difícil a Serguei encontrar na Sibéria aquela a quem buscava, instruído pelo noticiário de Igor, que o informara minuciosamente quanto à localidade em que se encontrava sua esposa. O príncipe filósofo, vencendo todas as dificuldades, conseguiu repatriá-la para a Rússia, não obstante tratar-se de uma exilada. Mas, como estava certo de que tanto a condenação como o exílio foram praticados à revelia de qualquer lei, apenas obedecendo ao despotismo da imperatriz, que talvez nem mais se lembrasse do fato, repatriou-a igualmente à revelia de qualquer lei, sem consultas a quaisquer magistrados, e fê-lo naturalmente, singelamente, como quem pudesse fazê-lo. Entretanto, em vez de se apresentar à esposa, chegando ao local, Viazemsky fizera um portador até a pobre habitação que a abrigava, valendo-se de um nome fictício a fim de atraí-la. E assim, cheia de curiosidade em atender o chamado, quando Olga penetrou o albergue em que o marido se hospedava e o reconheceu, deixou escapar um grito de surpresa, misto de horror, e abateu-se num desmaio. Serguei socorreu-a com piedade, e na noite desse mesmo dia afastou-se com ela do local, dizendo-lhe simplesmente, com autoridade irretorquível, mal vira que ela despertara do desmaio: "Venho buscar-te, minha querida, partirás comigo." Singular estado de depressão seguiu-se a esse desmaio, que mais parecia um transe letárgico. Olga sentia-se incapaz de qualquer ação. Falar, responder, caminhar voluntariamente, agir em qualquer sentido, eram coisas impossíveis, dada a morbidez que a atingira diante do marido. Substituindo uma criada de quarto que não lembrara trazer, Viazemsky, ele mesmo, preparara para a longa viagem de regresso à pátria. Havia levado roupas apropriadas que Maria Alexandrovna embalara e entregara a Mikhail. Lavou-lhe então o rosto, banhado das lágrimas que não cessavam de correr de seus olhos. Lavou-lhe as mãos e os pés pacientemente, vestiu-a, penteou-lhe os cabelos dourados, ainda belos, envolveu-a em um casaco de lã, cobriu-a com um longo manto forrado, amarrou-lhe o lenço à cabeça, calçou-lhe as luvas e as meias, ambas de lã. Acertou-lhe os botins forrados, pois fazia frio e ela tiritava. Era como o pai que cuida da filha infeliz e muito amada. Nada perguntou a ela, e também não lhe dirigiu uma só palavra de censura. Agia em silêncio. Preferia nada dizer para não humilhá-la, pois sabia que o som de sua voz, por mais caricioso que parecesse, vergastaria sua consciência duramente. De seus olhos, nenhum só vislumbre de irritação se irradiou. Não sentia necessidade de investigar o próprio coração para saber se lhe perdoara. E não sentia essa necessidade porque jamais se sentira ofendido por ela. Fora superior àqueles desmandos que para ela resultaram em desgraça na perda da felicidade. Seu amor por ela se conservava o mesmo, doce, puro, ideal, encantador, um pouco mais puro e mais santo agora. E enquanto ela, aprofundada na sua estranha apatia, parecia o sonâmbulo que já não é senhor da própria vontade. Ele terminava o trabalho de vesti-la para a viagem. E enquanto o fiel Mikhail Nikolaevski e o cocheiro reorganizavam a pesada caleça para o retorno, pois Viazemsky lembrara trazê-la para não expor a sua princesa ao incômodo de uma jornada a cavalo, ele próprio servia o seu jantar, levando-lhe as iguarias à boca para que se reconfortasse um pouco mais, como a dedicada mãe
o faria ao seu pequerrucho adorado. Não conversava, e a viagem tão longa que levara tantos dias para atingir o destino, decorreu em silêncio. Ainda assim, ele se sentia feliz. Ali estava ela, a sua amada, o encantamento dos seus olhos. Ele servia agora e servi-la-ia sempre. Que mais desejaria ele? Aconchegava ao peito para aquecê-la, fazendo-a adormecer sobre o seu coração com carinhosa atenção. Segurava-lhe as mãos e beijava-as suavemente. Ou alisava-lhe os cabelos, acomodando-os para debaixo do lenço que lhe atara a cabeça. E osculava-lhe a fronte. Às vezes orava em silêncio, enquanto a carruagem rodava barulhenta, aos solavancos, e o cocheiro animava os cavalos a prosseguirem, modulando canções nativas ou brandindo o longo chicote no ar sem tocar-lhes o dorso. Pelos albergues, durante as muitas paradas a que foram obrigados, Olga recolhia-se e dormia sob seus cuidados. Não saía do quarto. Nenhuma criada a servia, senão o próprio marido, médico e enfermeiro desvelado. E por vezes ela ardeu em febre, obrigando-o a longas demoras pelo caminho. Por sua vez, a pobre Olga Nadia Khvostikov ainda não fitara o semblante plácido do seu senhor, senão no primeiro instante. Sentia-se humilhada, profundamente culpada, e não se atrevia nem mesmo a amá-lo, porque não mais se considerava digna dele. Mas amava-o pelo passado, venerava-o pela sua bondade, pelo amor com que ele a amava, pela compaixão que, sabia-o em seu coração, substituiria o ardor que ele lhe devotara outrora. Preferiria, entretanto, morrer a ver-se ainda querida e socorrida, pois quanto maior se apresentava a grandeza da alma dele, quanto mais significativa a sua generosidade, maiores eram os seus remorsos por havê-lo abandonado, um dia, pelas ilusões passageiras do mundo, maiores a sua humilhação e o seu desgosto, reconhecendo que, em verdade, não merecia o amor desse homem singular que agora avultava no seu entendimento como padrão de qualidades raras, digno, dentre tantos, de ser amado e respeitado. Mas as crises maiores, aqueles ataques nervosos que Serguei constatara desde o primeiro dia em que a conhecera, quando Maria Alexandrovna o chamara a fim de medicá-la, os delírios que a tornavam semilouca, só se apresentaram agora ao transpor os umbrais, outrora tão felizes, da mansão de Viazemsky. Os dias se sucediam, então, e Olga não recuperava a serenidade para o restabelecimento. Serguei aplicara todos os recursos da medicina sublime aprendida no Tibete. Maria Alexandrovna, com seu carinho maternal, fora solicitada para acompanhar a doente, auxiliada por seu filho Mikhail, a fim de que a solidão não lhe agravasse o estado. Mas a enferma resistia, sem apresentar melhoras, a todos os desvelos, uma vez que o que nela adoecera fora a consciência que se ferira por si mesma. Fora o coração que se despedaçara ao contemplar a felicidade para sempre perdida, destruída pela avalanche de ignomínia que se interpusera entre ela própria e o futuro, e igualmente a existência, por assim dizer, anulada, arrasada por uma situação irreparável, quando justamente começaram a raiar para ela ensejos dignos de serem acatados, porque portadores de possibilidades singularmente belas para a vida moral de um ser humano. Aquela mansão encantadora, com salas artísticas, portas rendilhadas, pintadas a ouro, como um palácio das 1001 noites, o jardim suntuoso e o parque romântico, traçado de alamedas de tilhas e pinheiros, em que os rouxinóis vinham cantar
nas noites frias de luar, aquelas florestas ao longe, tão ricas de seivas como de encantos, e as deciatines fecundas, onde espigas cresciam para as alegrias de colheitas profusas, eram, para seu raciocínio traumatizado, como juízes que lhe apontavam severamente inquirindo: nós te fornecemos tudo, tudo para que fosses razoável contigo mesma e aqueles que te cercavam, e a ti e a eles tornasses felizes. Possuías amor, respeito, prosperidade, consideração, felicidade. Por que então nos abandonaste pelas ruins paixões do mundo? Não sabias que no decurso das paixões, que a sociedade mais brilhante excita, se estiolam as mais puras aspirações da alma e morrem as possibilidades, ao mais das vezes, de se reviver um pretérito que foi caro ao coração? Eram de rosas as cadeias que te uniam a nós. Tu mesma as destruísse com o ato da tua voluntariedade imprudente. E como retornas agora? Desacreditada no próprio conceito, ultrajada, vilipendiada, ferida por lembranças tão tenebrosas quanto irremediáveis da tua consciência. Não vês que agora a paz, a alegria e a aventura são impossíveis? Sergei Sokolov, príncipe Viazemsky, esse esposo bom e paternal, que abandonaste na missão sublime a que se devotara, aliviando o sofrimento alheio, a quem abandonaste pela corrupção de uma sociedade que prefere viver sem Deus, sem amor e sem dignidade. Como ainda ousas viver sob seu teto, tu, uma mulher ignóbil, ele, um homem honrado, que preferiu viver sob os auspícios das leis superiores do bem, ao passo que enxovalhavas o seu nome nos braços do prazer impenitente? Estas análises que o seu raciocínio tecia na febre do arrependimento e as vibrações vocais traduziam em palavras, com a longa exposição dos desatinos cometidos. Eram feitas aos gritos, por entre estertores, lamentações e lágrimas. Todos sofriam vendo Olga sofrer. Julgavam-se hoje prisioneira entre carcereiros hostis. Amanhã, espancada por soldados ébrios que lhe exigiam os copeques miseravelmente ganhos. E mais tarde, aterrorizada entre 1000 cenas vergonhosas que sofrera, e cujas lembranças lhe causticavam o coração e as sensibilidades nervosas, traumatizando-os até o exaspero da alucinação e da loucura. E assim prosseguia, até que um dia, exausto de vê-la sofrer tão demorado martírio, o príncipe filósofo disse consigo mesmo: seu mal tornou-se incurável sobre a terra. É a desarmonia consigo própria que poderá levá-la ao suicídio. Somente o tempo, as vidas sucessivas, o resgate, a reeducação da mente, o amor a Deus, à verdade e ao próximo corrigirão tais distúrbios. Todavia, a caridade universal faculta-me o meio de suavizar tão doloroso estado de coisas. E a ciência transcendental ensina-me o processo de atingir esse meio. Sexto, descer a noite, e um grande silêncio contornava a mansão Viazemsky. Sergei resolvera conservar ali a querida enferma, e fazia-o por 2 motivos mais que justos. Era o seu lar, e a natureza da alucinação da mesma, que, atacada por terrível choque traumático, deixava transbordar dos recessos mentais os próprios pensamentos, revelando os mínimos detalhes de sua vida em confissões chocantes. Ademais, a ermida não comportaria um doente nas condições de Olga. Levá-la para lá seria expô-la à humilhação desnecessária,
permitindo possibilidades de suas desgraças serem propaladas, o que seria desaconselhável. Mantinha-a, portanto, na mansão, esforçando-se em remediar as angústias que a desequilibravam cada vez mais. Somente mais tarde, depois da morte de Olga, fora por ele criada na ermida a dependência para alienados, e fora a partir da sua inauguração que a magnânima Casa de Benefícios se especializara no tratamento de loucos. À noite, pois, descia docemente. Maria Alexandrovna, única serviçal que assistia a Olga Nádia, entretinha-se na cozinha, preparando a ceia para aquele serão e os biscoitos para a manhã seguinte. Mikhail Nikolaevich, após preparar a mesa, retirara-se também para a cozinha, a comentar desgostoso os acontecimentos a respeito da irmã Colassa, junto à mãe, esperando o momento de participar aos seus senhores, que já poderiam cear. Ninguém mais residindo na grande habitação, silêncio venerável de santuário, convidava o coração às altas meditações espirituais. Agitada, embora no momento não se entregasse às expansões violentas, Olga ia e vinha pelo salão de estar, onde comumente se deixava ficar ao lado do marido, que raramente a deixava só. Seus olhos fulgurantes, os lábios inquietos, as mãos desassossegadas, retorcendo-se a cada instante, uma de encontro à outra, os dedos crispados, ou sempre em movimento, o deslizar rápido e constante pelo tapete, em passos curtos, aflitos, interrompidos, com frequência por meia volta súbita, auguravam, para breves minutos, novas crises que deveriam avançar pela madrugada. Junto à lareira, pois apesar de a primavera ter entrado, fazia ainda muito frio e seria necessário aquecer o recinto, porque a doente se queixava insistentemente de enregelamentos, como se a recordação dos sofrimentos experimentados na Sibéria degenerasse na morbidez da autossugestão. À beira da lareira, serenamente sentado, Serguei-lia enquanto observava as atitudes suspeitas da esposa. De súbito, ele fecha o livro, compêndio de ciências esotéricas no qual se abastecia de conhecimentos já adquiridos, e passa a executar suave peça musical em sua flauta. A música terna, melodiosa, leve, como que predispunha a alma do ouvinte a doces meditações. Em poucos minutos, suas vibrações harmoniosas impregnaram de doçuras comunicativas o ambiente, estendendo seus melífluos acordes para além das salas, até os jardins já floridos e o parque onde as avezinhas repousavam dos labores diurnos. Ouvindo os sons da flauta, o rouxinol imitou-os, modulando o seu gorjeio, envolvido em nostalgias. Respondeu-lhe outro, e outro, mais além falou ainda na expressão maviosa concedida pela natureza, ao mesmo tempo que Viazemsky prosseguia na inspiração que se derramava de suas sensibilidades. Será a música celeste terapêutica para os loucos e os alienados, para os nervosos e neurastênicos? Sim, certamente, quando inteligentemente aplicada, e se esse louco e esse alucinado amaram ou cultivaram a sublime arte nos dias felizes do passado. Ouvindo a melodia executada pelo esposo, Olga foi gradualmente se acalmando. De mansinho, aproximou-se e parou, por instantes, a alguns passos dele, pondo-se a ouvi-lo. Viazemsky prosseguia em novas melodias do mesmo estilo. Olga sentou-se visivelmente interessada, mais serena, os olhos ainda brilhantes e assustadiços, porém irradiantes de satisfação. Observando-a, Serguei pensava enquanto tocava.
Tinham razão os velhos mestres hindus. A música enternece e domina até mesmo as feras, como até os espíritos malsinados do invisível, como até mesmo os loucos. Quando percebeu que a esposa se encontrava completamente dominada pelas vibrações benéficas da sua música, deteve-se vagarosamente, como quem se preparasse para apresentar novas peças. No entanto, em vez de prosseguir, levantou-se ligeiro, estendeu sobre a cabeça da enferma a mão espalmada e ordenou em tom brando, mas peremptório: Olga Nadia Andreevna, Condessa Khvostikov, acompanha-me até a biblioteca. Ela abriu os olhos muito brilhantes, mas agora como aprofundados em planos ignotos da vida mental. Levantou-se em silêncio e, em passos majestosos, seguiu o marido, presa à sua vontade. Transpuseram os umbrais bordados da biblioteca. E já no seu interior, Serguei voltou-se para ela, em grande cerimônia, e prosseguiu na ordem que dera, apontando uma poltrona ao lado da lareira. Senta-te, Condessa Khvostikov, e fica atenta ao que te direi. Tocou-lhe a fonte com os dedos e acrescentou: Agora dorme. A bela Olga pousou a loura cabeça no espaldar da poltrona, sem tentar qualquer reação. E, exalando profundo suspiro, arfando o peito com esforço, cerrou as pálpebras e adormeceu, caindo em sono imediato, ou seja, submetendo-se passivamente ao sono magnético de que tratam os ocultistas. Alguns minutos se escoaram, durante os quais o príncipe permaneceu de pé à frente dela, aprofundando o transe com as descargas magnéticas necessárias e fitando-a intensamente na fronte. Ele orava mentalmente, concentrando a própria vontade no intuito de suavizar os sofrimentos da infeliz esposa. Quando compreendeu que o sono atingira o grau conveniente, suspendeu as aplicações magnéticas, continuando a fitá-la ainda suspenso ao estado de concentração. Falou de mansinho, quase murmurante, certo de que naquele estado de transe pronunciado bastaria somente a irradiação do próprio pensamento para que as faculdades dela, assim exteriorizadas, o compreendessem com a precisão do verbo falado, a fim de responder com exatidão. Serguei perguntou docemente: Dormes, querida Olga? Não, não durmo. Estou desperta. Somente o corpo está inanimado, porque assim o quiseste. Penso, raciocínio, vejo-te, falo-te, logo não estou dormindo. Em que pensas? Em ti. Ah, é sempre em ti que penso, em ti, a quem amo com todas as forças do coração. E tanto penso em ti que me alucino e desoriento. Sim, sofres o grande traumatismo moral proveniente de grande sofrimento e paixão. Mas não sabes, porventura, que eu te amo também? Que retribuo teus sentimentos com o máximo de minhas forças e boa vontade? Pois eu sei sim, nesse estado a que me trouxeste com o teu poder de sábio ocultista, sei que me queres muito. No estado de vigília humana, no entanto, quando temos as percepções espirituais limitadas, duvido e me angustio. Julgo então que me desprezas, pois sei que sou muito inferior a ti. Julgo que me acreditas criminosa, quando em verdade fui mais desgraçada do que criminosa, e que somente me socorres porque eu uso teu nome respeitável, e graças à tua imensa bondade para com o próximo. Tal raciocínio me confunde,
Leva-me à inconformação, a crises que me assaltam, crises de pesar, de arrependimento, de amargura pela felicidade perdida. Mas a verdade é que te enganas, minha querida. Amo-te profundamente. Foi graças ao amor que te consagro que te fiz voltar para a minha companhia. Teu lugar é junto de mim e em nenhuma outra parte. Sem mim estarás sempre desorientada. Nossas almas estão ligadas pelos milênios e não te considero criminosa. Sim, paizinho, compreendo agora neste momento, mas no outro estado sofro tanto. Por que sofres? Arrependo-me dos erros praticados contra ti e nosso amor. Minha intenção não era ferir-te nem atraiçoar-te, mas sim atrair-te para o seio da sociedade. Considero-me indigna do teu apreço. Quisera que o tempo recuasse, voltando ao passado, para não mais te abandonar pelos arrastamentos da vaidade. Eu era tola, vaidosa e caprichosa. Então foste mesmo amante de Gregory Ivanovich Orlov? Oh, não, jamais, embora ele o tentasse. De Alexei Kamerovitch, talvez? Não, não, eu desprezava-o, era indigno. E mantiveste, porventura, outros amantes? Não me pergunte, Serguei, pelo amor de Deus. Responde, Olga Nadia Kvostikov. Mantivestes outros amantes? Obrigo-te a que respondas a verdade, só a verdade. Submersa em transe profundo, Olga, que neste estado não poderia nada encobrir ou dissimular ao seu inquiridor, debateu-se aflita, recalcitrando contra a ordem, por entre expressões de grandes sofrimentos. Vezimsky renovou a ordem. Responda, Condessa Kvostikov, não foste amante de Orlov, nem de Alexei, mas conheceste outros amantes? Então ela respondeu de súbito, como se tomasse deliberação suprema, irremediável, e se arrojasse a consequências futuras, corajosamente, e fê-lo banhada em lágrimas, estorcendo-se em angústias, cobrindo o rosto com as mãos, fazendo menção de se ajoelhar no que foi impedida por ele. Oh, sim, sim, sou desgraçada e quisera desaparecer da face de Deus. Na Sibéria, sim, muitos amantes durante cerca de 3 anos. Mas foi para não morrer de fome ou de frio. Em São Petersburgo, não. Sinto vergonha de ti, de mim mesma, de Deus. Perdoa-me, ó Serguei, perdoa-me, por Deus. Não me peças perdão, pois não te acuso. Para mim não és criminosa. Amo-te hoje como te amei outrora. Talvez te ame hoje mais do que amei outrora. E lastimo o ponto a que chegaste. De coisa alguma te inculpo. Estás perdoada, descansa. E ordeno-te que, ao despertares, esqueça esse passado e não mais sofras o que vens sofrendo. Bendito sejas, Serguei, pela tua bondade. Se me fosse permitido voltar à ternura da nossa passada felicidade conjugal, ser novamente pura, novamente tua esposa, amada, respeitada, feliz. Um dia voltará aos meus braços em futuro reencarnatório remoto e serás novamente feliz, mas por enquanto é impossível. Proíbo-te que conserves tal esperança ao despertares. O amor conjugal agora já não nos tornaria felizes. Deveremos sublimizar o sentimento, amando-nos espiritualmente. E agora responde. Sim, tudo o que quiseres, querido Serguei.
Traíste a pátria? Oh, não, jamais. Foi calúnia de Alexei Kamerovitch e de minha madrasta. Ameaçaram perder-me no conceito da czarina se não concedesse a ele o meu amor e a Ingrid Korsunskaya os meus bens e fortuna. Porque resistisse a ambos, cumpriram a ameaça. Tu os odeia porventura? Sim, odeio-os e quisera vingar-me. Não deves fazê-lo. Deverás perdoá-los, a fim de obteres méritos diante das leis de Deus, que também infringiste. Se não perdoares, não serás jamais feliz. A lei de Deus se resume no amor, e amor é também perdão. Não vês que eu, o mais ferido de todos, te perdoo? Ajuda-me a perdoá-lo, Serguei. Serguei Sokolov passou a mão pela fronte, como se tal conversação o aliviasse de penosas preocupações, mas disse ainda: Estou satisfeito contigo, minha Olga, mas agora desejo prover o teu futuro. Sim, fala, meu bem-amado, tua serva ouve. Entendes o processo pelo qual te falo? Sei que algo se passa, sei que te ouço, que me amas, me perdoas. E eu obedeço às tuas ordens e sou feliz. Falo ao teu ser psíquico, minha querida, ao teu eu superior, a essência divina que trazes em ti. A grande ciência esotérica que estabelece o império do psiquismo permite-me impor a minha vontade à tua vontade, afastar tua mente ou teu ser real, o ser espiritual da escravidão carnal durante alguns minutos. Permite-me envolver-te nas atrações magnéticas que de minhas faculdades superiores se irradiam, e assim fazer-me entender por ti e entender-te sem as peias da dissimulação própria do ser humano. Neste momento, não vives o teu estado normal terreno, mas sim um estado intermediário especial. Estás exteriorizada do seu próprio corpo carnal em estado lúcido, provocado pelas forças psíquico-magnéticas em ação. Todavia, para a eficiência do nosso entendimento, para a terapêutica que necessitas, utilizas o aparelhamento vocal do teu próprio corpo. Mas como pode ser isso? Teu pensamento, tua vontade, obedecendo à minha vontade, mais poderosa que a tua, irradiam vibrações sobre teus órgãos vocais e me respondem sem possibilidades de fugir às minhas indagações e ordens. É o teu pensamento legítimo, são os teus mais secretos sentimentos que extravasam das comportas da consciência, atraídos pela minha vontade mais forte. Teu cérebro físico não participará desta lide, e por isso esquecerás de tudo ao despertares, visto que nele não foram registradas impressões que te surgiram neste momento. Encontras-te, portanto, em estado transitório de emancipação espiritual, um estado anormal passageiro, que terá a duração que minha vontade determinar. Porque o homem, minha querida, é depositário de forças psíquicas poderosas, com as quais poderá investigar o inconcebível universo das coisas invisíveis e imponderáveis. Paizinho, és um sábio, talvez até mesmo sejas um santo. Atende agora ao que direi, e conjuro-te em nome do Altíssimo a que me obedeças. Obedecer-te-ei sob o nome do Altíssimo. Compadeço-me de ti e não desejo nem devo deixar-te sofrer tanto em teu estado humano. Amo-te profundamente e por isso tentarei o máximo a fim de suavizar teus sofrimentos. O que realizo neste momento somente é admissível pela ciência em casos muito especiais e para alívio dos que sofrem.
Algumas vezes, os próprios mestres da espiritualidade usam de tais processos em benefício dos homens para a suavização de suas grandes dores. Atrai-nos ao mundo invisível por meio do sono magnético, provocado diretamente sem intermediários. Mantém-nos assim durante longas horas e até dias, durante os quais desviam suas preocupações dos acontecimentos pungentes, sejam estes enfermidades físicas ou morais. Dirigem-nos para as perspectivas futuras, onde poderão ainda ser felizes, aconselham-nos, sugestionam-nos e, ao despertarem, estarão curados. Nota explicativa 100. É sabido que a psiquiatria terrestre, diante de uma loucura incurável, muito penosa, costuma desviá-la para outro característico menos desagradável, suavizando suas manifestações. A ciência psíquica possui poderes idênticos que o homem ainda desconhece e a pesquisa dos quais não se dedica. Ordeno-te, pois, Olga Nadia Andreevna, Condessa Khvostkov, que esqueça os episódios dolorosos por que acabas de passar na Sibéria. Não foste para a Sibéria, não estiveste na Sibéria, nada sofreste, não saíste da casa paterna, não estás enferma, não és alucinada, és uma menina de 10 anos. Brincas, estudas, reeducas-te sob os meus cuidados, és risonha e amável. Vives feliz ao lado de teu pai. A poderosa sugestão foi aplicada minuciosamente, várias vezes com energia e tom afetuoso. A paciente ouvia atentamente em transe profundo de sonambulismo. Ele, porém, prosseguiu. Diz-me agora, que idade tens? A pobre sofredora relutou durante alguns instantes, como se em sua mente ignotas transformações se operassem. Mas, de súbito, com vivacidade e timbre de voz infantil, respondeu cheia de convicção. 10 anos, conto 10 anos. Conheces-me? Sabes quem sou? És o meu Serguei muito amado. Não, Olga Nadia, minha querida, não sou o teu Serguei, sou o teu pai. Serei teu pai deste momento em diante. Sou teu pai, Olga Nadia. Proteger-te-ei contra todas as peripécias deste mundo. Conserva-te, pois, feliz e confiante. Cercai-te-ei de cuidados paternais. E chamo-me André Andreevich Khvostkov. Não penses mais em Serguei Sokolov. Ele não existe. Pensa em teu pai, que sou eu que te falo. Meu pai, sim, meu pai chama-se André Andreevich Khvostkov, balbuciou como em êxtase, a fisionomia iluminada por suave deslumbramento. Sim, eu sou teu pai, confirmou ele com energia, lançando-lhe a poderosa sugestão. Sou o teu pai que muito te quer para sempre. Ao despertares, esquece tudo o que sofrestes, mas lembra-te de que contas 10 anos e de que eu sou André Andreevich, teu pai. Na harmonia do crepúsculo que caíra completamente, o príncipe filósofo impôs novamente as mãos sobre a paciente adormecida, procurando despertá-la por meio de contatos magnéticos especiais. Mais alguns minutos, e ela despertou suavemente, reconfortada, como quem se erguesse de pesada letargia. Mostrava-se tranquila, humilde e tímida. Era uma angelical criança de 10 anos. Seu olhar era doce, seu sorriso era casto, suas atitudes graciosas e ingênuas. Wierzemiński contemplou-a enternecido por alguns instantes, acariciou-lhe a fronte paternalmente e perguntou: Que idade tens, minha filha? 10 anos, paizinho. Tenho 10 anos. És feliz? Sim, muito, muito. E por que és feliz? Porque és meu pai e eu sou tua filha.
E quem sou eu? Como se chama o teu pai? Qual o meu nome? Ó, paizinho, és o conde de Khvostkov, André Andreevich. Nota da médium 101. Ver obras dos grandes pesquisadores espíritas, dentre outras, a personalidade humana, de sábio professor de Cambridge, Frederick Myers. O problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, capítulo 4, e magnetismo espiritual, de Michaelos, capítulo 22. Mikhail Nikolaevich bateu discretamente à porta, comunicando que a ceia fora servida. Serguei ofereceu o braço à bela Olga, agora mentalmente transformada em sua filha, graças à poderosa sugestão que lhe comunicara, e encaminhou-se com ela para o salão de jantar. Caminhando, porém, ele refletia consigo mesmo, pensativo e emocionado. Perdoai-me, Senhor Deus, se algo avancei nas possibilidades que a ciência permite. Sua cura por outros processos seria impossível. Será obra dos séculos, porque dependente de uma renovação total do seu caráter. Desejei apenas suavizar seus grandes sofrimentos e diminuir suas vergonhosas recordações perante os homens. Sua loucura, que era violenta e cheia de opróbrio, passou a ser doce, humilde, suave. Para não vê-la sofrer tanto, humilhada em minha presença, amesquinhada diante de si mesma, ridiculizada, talvez diante de estranhos, vale-me deste recurso que a ciência psíquica me oferece. E se concedestes ao homem tal poder, é que facultado lhe será por vossas leis o exercê-lo para os serviços do bem. No parque, os rouxinóis cantavam entre os galhos das tilhas, enternecidos ante a fluidez do luar que despontava.